Oi, eu tava pensando aqui. Você sabe que às vezes tem aquelas pessoas que colocam a culpa nos outros? Ah, eu sou assim porque minha mãe foi. Eu sou assim porque meu pai foi. Eu sou assim porque fizeram comigo. E sempre sai colocando a culpa em alguém. Mas eu vou te contar uma história. Uma história bem para você refletir um pouco. Olha, eu vou te contar uma história de Antônio e José, certo? Preste atenção. Existia dois homens. Um era Antônio e outro era José, certo? Em uma cidade morava José. José batia na esposa, batia nos filhos, ia para o bar, bebia bastante. O dono do bar ficava conversando com ele, pedia para ele parar de beber, para ele pagar a conta. Ele ficava muito irritado, dizia que não ia pagar. Ia para casa, desculpa que tem uns cachorros aqui. Eu crio um cachorrinho. Ele sempre tá latindo, não pode escutar uma zoadinha. Mas vamos lá. E não pagava a conta. Ia para casa bêbado, chegava em casa, descontava nos filhos e descontava na esposa. E um certo dia o dono do bar chamou ele e disse: José, eu tenho uma oficina além desse bar. Você não quer ir? Eu te ajudo. Você vai limpar os carros, você fica pintando lá com o rapaz, tentando. Quando ele sujar algum lugar que não der para ele concluir, você vai, limpa, organiza, você vai ajudar ele, você ganha algum dinheiro e você paga aqui e leva alguma coisa para sua casa. Vai ficar melhor para você. Ah, ele ficou muito irritado, não quis e disse: eu não sei trabalhar em oficina, eu não sei limpar. O meu trabalho é outro e eu não quero. Eu quero beber, coloque uma bebida para mim que eu quero beber. Aí ele disse: eu não vou colocar. Ele ficou muito irritado, virou a mesa e foi para casa muito irritado. Chegou em casa, a mesma situação. A mãe já não suportava mais, conversou com os filhos. A esposa dele, né, no caso, conversou com os filhos e disse: olha, eu não aguento mais o seu pai. E disse: olha, José, eu quero saber o que faz você ser desse jeito que você é, dessa forma que você trata a mim e os seus filhos. Eu, como mãe dos seus filhos, sou tratada desse jeito. Não dá mais para viver, não dá mais para ficar com você aqui. Eu vou embora, vou levar meus filhos e você vai ficar aí só. Ele disse: isso é tudo culpa do meu pai, porque ele fazia isso com a minha mãe, fazia isso com o meu irmão e fazia isso comigo. Eu tenho um irmão e eu não sei nem por onde ele está. Ele deve estar pior que eu por aí, porque o meu pai fazia tudo isso. Eu imagino que ele está em uma vida pior que a minha, porque eu contribuo tudo isso ao meu pai, o que eu estou passando hoje. E aí termina a história de José, a forma em que ele escolheu viver. Vamos agora falar da história de Antônio, porque era José, lembra? E Antônio.
Vamos falar agora de Antônio. Em uma outra cidade, em um outro estado, estava Antônio, um homem super educado. Ele chegava numa empresa que ele trabalhava, uma empresa super grande. Ele era o supervisor. Ele falava com os funcionários, tratava os funcionários bem, todos os funcionários gostavam dele. Ele chegava em casa, ele beijava a sua esposa, ele beijava os seus filhos e ele todos os dias chegava no trabalho cedo, fazia o que era preciso fazer, distribuía as suas tarefas que eram precisas para todos os funcionários. E uma certa vez, o gerente da empresa, juntamente com o dono da empresa, disse: "Olha, Antônio, vamos colocar você em um cargo maior aqui na empresa, porque estamos vendo que você é um excelente supervisor. Eu estou querendo que você gerencie aqui um outro departamento. Mas antes disso, queremos aqui uma reunião e eu quero que você traga a sua família, porque antes que você vá, eu quero fazer uma reunião." Então, Antônio chegou cedo com a sua família, trouxe a família, colocou na sala e a família estava sentada com aquele carinho, aquela harmonia entre família. O dono da empresa perguntando a cada funcionário como era o tratamento de Antônio com cada funcionário falando bem de Antônio, como era todo o tratamento de Antônio com eles. E o dono da empresa, antes de levar Antônio para substituí-lo, colocar ele como gerente agora de uma outra empresa que ele tinha, disse: "Antônio, me diga, a quem você atribui todo esse seu sucesso? O pai que você é, o esposo que você é, o supervisor que você é, este homem de caráter que você é e o homem trabalhador que você se tornou." Ele olhou bem nos olhos do seu patrão e ele disse: "Eu retribuo tudo isso ao meu pai. Porque o meu pai chegava em casa, ele batia na minha mãe, ele batia no meu irmão e ele batia em mim e nos colocava de casa para fora e ele bebia muito e ele não queria mais trabalhar. E nós precisamos sair, e foi preciso sairmos de casa. E eu disse a mim mesmo que eu não ia ser como o meu pai, que eu ia ser diferente. Eu não ia de jeito algum fazer tudo o que ele fez, que eu ia mudar essa história. Eu ia escolher ser diferente." E aí? O que você achou? É quem que escolhe. A escolha é de quem? A culpa é de quem?
eu escolho ser a mesma pessoa que lá atrás foram comigo, eu vou copiar. Se eu não gostei, se foi ruim, se não prestou, se não fez algo bom, não formou um caráter bom para que eu pudesse caminhar e querer ser parecido, eu vou seguir, eu vou continuar. Não, eu não posso. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar essa história. Tá? Você tem que escolher. Você tem que escolher. A escolha é sua. Eu não posso ir no mesmo caminho. Eu tenho que fazer uma escolha para que eu possa ser ajudado e diferenciado. Então está aí. Eu só posso aconselhar. Mas a decisão é com você. E eu acredito que você pode escutar e você fazer diferente, mudar. Eu quero mudar, de hoje em diante eu vou mudar. Se o meu pai fez aquilo assim, assim, o meu pai fez assim, 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 eu achei errado. Eu não vou ser igual. Se a minha mãe foi assim, 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 fez errado, eu não vou ser igual. Eu vou cortar este laço e vou ter que separar. Essa história não vai seguir. Não vai. E não tem hereditariedade. Isso não pode existir. Tem que se acabar. Tá certo? Vamos lá. Vamos tentar. Vamos mudar. Eu acredito. E Deus vai te ajudar. Seja forte, corajoso. Não temas. Nem te desanime. Tá certo? Pois aquele que opera em ti, ele se chama Jesus, aquele que nada para ele é impossível. Tudo é possível ao que crer. Creia que a sua vida vai mudar a partir de hoje. Amém?